Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, hoje é Natal. Feliz dia de Natal para você que me ouve nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 25 de dezembro. Peço licença para entrar na sua casa neste dia tão festivo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Ouçamos. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrai-vos, irmão, é Natal do Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, queridos amigos, queridos irmãos, celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta como foi o nascimento de Jesus. Lucas é o evangelista mais preocupado com as referências históricas. O seu evangelho está cheio de indicações que procuram situar com precisão os acontecimentos por ele narrados. No que diz respeito ao nascimento de Jesus, Lucas apresenta algumas indicações que pretendem situar o acontecimento numa época e num espaço concreto. Dessa forma, Lucas dá a entender que não estamos diante de um fato lendário, mas de algo perfeitamente integrado na vida e na história das pessoas. Vejamos algumas indicações que nos foram apresentadas por Lucas em relação ao nascimento de Jesus. A primeira indicação importante vem da referência a Belém, como o lugar do nascimento de Jesus. É uma indicação mais teológica do que geográfica. O objetivo de Lucas é sugerir que este Jesus é o Messias, da descendência de Davi. A família de Davi era natural de Belém, anunciado pelos profetas. Desta forma, fica claro que o nascimento de Jesus se integra no plano de salvação que Deus tem para os homens, plano que os profetas anunciaram e cuja realização o povo de Deus aguardava ansiosamente. Uma segunda indicação importante resulta da cena do nascimento. Lucas descreve com algum pormenor a pobreza e a simplicidade que rodeiam a vinda ao mundo do libertador dos homens. A falta de lugar na hospedaria, a manjedoura dos animais que serviu de berço para o recém-nascido, os panos improvisados que envolveram o corpo do bebê, a visita dos pastores. É na pobreza, na simplicidade, na fragilidade que Deus se manifesta aos homens e lhes oferece a salvação. Os esquemas de Deus não se impõem pela força das armas,
mas nem pelo poder do dinheiro ou pela eficácia de uma boa campanha publicitária. Deus escolheu vir ao encontro dos homens na simplicidade, na fraqueza, na ternura de um menino nascido no meio de animais, na absoluta pobreza. É assim que Deus entra na nossa história. É assim a lógica de Deus. Uma terceira indicação muito interessante é dada pelas testemunhas do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, a referência aos pastores. Quem eram os pastores? Como eles eram considerados naquele tempo? Trata-se de pessoas consideradas rudes, violentas, marginais, que invadiam com os seus rebanhos as propriedades alheias e que tinham fama de se apropriar da lã, do leite e das crias do rebanho alheio em benefício próprio. Eles eram com frequência colocados ao lado dos publicanos e dos cobradores de impostos, conforme a rígida moral dos fariseus no tempo de Jesus. Os publicanos, os cobradores de impostos e os pastores eram considerados pecadores públicos, pessoas incapazes de reparar o mal que tinham feito, uma vez que eram muitas as pessoas que eles tinham prejudicado. Ora, Lucas coloca precisamente essas pessoas como as primeiras testemunhas do nascimento do Messias. O evangelista sugere com isso que é para estes pecadores e marginalizados que Jesus vem. Por isso, a chegada de um tal Salvador é uma boa notícia. A partir de agora, os pobres, os frágeis, os marginalizados, os pecadores são convidados a integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Uma quarta indicação aparece nos títulos dados a Jesus pelos anjos que anunciam o seu nascimento. Ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. O título Salvador era usado naquela época para designar o imperador ou os deuses pagãos. Lucas, ao chamar Jesus desta forma, o apresenta como a única alternativa possível a todos os seres criados pelo homem e absolutizados de forma idolátrica. O título Cristo equivale a Messias. Esse título só era aplicado no judaísmo da Palestina do século I a um rei da descendência de Davi que viria restaurar o reino ideal de justiça e de paz da época davídica. Dessa forma, Lucas sugere que o menino de Belém é esse rei esperado. O título Senhor expressa o caráter transcendente da pessoa de Jesus e o seu domínio sobre a humanidade. Esses três títulos, Salvador, Cristo e Senhor, a catequese de Lucas apresenta Jesus à humanidade, define o seu papel e a sua missão. Celebrar hoje o nascimento de Jesus é contemplar o amor de um Deus que nunca abandonou os homens à sua sorte. Por isso, rompeu as distâncias, encontrou formas de dialogar com a humanidade e enviou o próprio Filho para conduzir o homem ao encontro da vida definitiva, da salvação plena. No dia de Natal, nunca será demais insistir nisso. O Deus em quem acreditamos e honramos, o Deus do amor e da relação, que continua a nascer no mundo, a apostar nos homens, a querer dialogar com eles, e que não desiste de propor aos homens, apesar da indiferença com que as suas propostas são, às vezes, acolhidas, um caminho para chegar à felicidade plena. Alegria, meus irmãos, é Natal do Senhor. Alegria. Um Deus nasceu para te salvar, para me salvar e salvar toda a humanidade. Alegria. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia de Natal.
Abençoe também seus trabalhos, motivações, abençoe a sua fé e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, por intercessão do menino Deus, nascido hoje para a salvação da humanidade, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Alegrai, meu irmão, é Natal. Deus o abençoe. Saúde, paz e bem.